Pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou gravar meu primeiro vídeo. Eu vou falar sobre trigonometria. Eu fiz alguns slides explicando sobre isso. Depois eu vou postar esses slides. Mas aqui eu vou falar algumas coisas que são bem importantes. Então, eu vou começar aqui mostrando uma imagem do GeoGebra que eu fiz, que mostra as 6 funções trigonométricas. Então, aqui a gente tem o cosseno, que é do ponto A até o ponto H. O seno, que é no segmento AG. A secante, que é o segmento AF, a cossecante, que é o segmento AE, a cotangente, que é o segmento KL, e a tangente, que é o segmento LJ. Bom, aqui eu separei todas as funções para ficar melhor para vocês entenderem. Então, aqui é a cotangente, que vai do K até o ponto L, a tangente, que vai do ponto L até o ponto J, a secante, que vai do ponto A até o ponto F, a cossecante, que vai do ponto A até o ponto E, o seno, que vai do ponto A até o ponto G, e o cosseno, que vai do ponto A até o ponto H. Então, para quais ângulos as funções não existem? Então, a tangente, ela não existe para os ângulos de 90 graus e 270 graus. Então, a gente pode explicar isso através da fórmula da tangente, porque a tangente é igual ao seno dividido pelo cosseno. O cosseno de 90 é zero, e o seno de 90 é 1. Ou seja, a tangente seria 1 dividido por zero, e não tem como dividir algo por zero. Por isso que a tangente de 90 não existe. E a cotangente, ela não existe para os ângulos de 0 graus, 180 graus e 360 graus. A secante não existe para os ângulos de 90 graus e 270 graus, e a cossecante não existe para os ângulos de 0 graus, 180 graus e 360 graus. O seno e cosseno existem para qualquer ângulo. Qualquer ângulo vai ter um seno e vai ter um cosseno. Sinal das funções seno e cosseno. O seno está relacionado com o eixo y. Então, todos os números que estão acima da origem no eixo y, eles são positivos. E os números que estão abaixo da origem no eixo y, eles são negativos. Por isso que a função seno, ela é positiva no primeiro e no segundo quadrante, que são os quadrantes que estão acima da origem no eixo y, que é negativa no terceiro e no quarto quadrante, pois são os quadrantes que estão abaixo da origem no eixo y. Já o cosseno, está relacionado com o eixo x. Então, os números que estão à esquerda da origem no eixo x, eles são negativos, e os números que estão à direita da origem no eixo x, eles são positivos. Por isso que o cosseno ele é negativo no segundo e no terceiro quadrante, e ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Então, para entender o sinal da função tangente, tem que entender que a forma da tangente é seno sobre cosseno. Como no primeiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são positivos, então o positivo dividido por positivo dá positivo. Por isso que a tangente é positiva. Já no segundo quadrante, o cosseno é negativo e o seno é positivo. Então, negativo dividido por positivo dá algo negativo. Já no terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são negativos. Negativo dividido por negativo dá algo positivo. Já no quarto quadrante, o seno é negativo e o cosseno é positivo. Negativo dividido por algo positivo dá negativo. Por isso que a tangente é negativa. Então, a tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrante e negativa no segundo e no quarto quadrante. Já a cotangente, como a forma da cotangente é 1 sobre tangente, então o sinal da função cotangente vai ser igual ao da função tangente. Então, vai ser positiva no primeiro e no terceiro quadrante e negativa no segundo e no quarto quadrante. Bom, a forma da secante é igual a 1 sobre cosseno, ou seja, vai ter o mesmo sinal da função cosseno. Negativa no segundo e no terceiro quadrante e positiva no primeiro e no quarto quadrante. Já a função cossecante é igual a 1 sobre seno, ou seja, vai ter o mesmo sinal da função seno. Positiva no primeiro e no segundo quadrante e negativa no terceiro e no quarto quadrante. Algumas fórmulas que envolvem as funções trigonométricas são o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado dá igual a 1, que é a relação fundamental da trigonometria.
a tangente, que é igual a seno sobre o cosseno, a cotangente, que é igual ao cosseno sobre o seno, que seria o inverso da tangente, a cossecante, que é o inverso do seno, que é 1 sobre seno, e a secante, que é igual ao inverso do cosseno, que é 1 sobre cosseno. Então, eu trouxe um exemplo de um exercício que envolve essas fórmulas. Então, se a secante de um número, de algum ângulo, que eu chamei de x, for igual a 5, e x pertence ao quarto quadrante, determine o valor das outras funções trigonométricas para o ângulo x. Bom, eu sei que a secante de um ângulo é 5. Como eu sei que secante é igual a 1 sobre cosseno, eu posso chegar que cosseno é igual a 1 sobre 5. Como eu sei que seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1, eu sei que o cosseno valia 1 sobre 5. Calculando, eu chego que seno é igual a menos raiz de 24 sobre 5. Tem que colocar um menos, porque como ele tá falando de um ângulo que pertence ao quarto quadrante, o seno ele é negativo nesse quadrante. Então, tem que colocar um menos quando fala do seno e quando fala do quarto quadrante ou do terceiro quadrante. Bom, a tangente é igual a seno sobre cosseno. Eu já sei quanto que vale o seno e já sei quanto que vale o cosseno. Então, eu chego que tangente é igual a menos raiz de 24. Menos porque a tangente também é negativa no quarto quadrante. A cotangente é 1 sobre tangente, ou seja, é o inverso da tangente. Como a tangente é menos raiz de 24, então a cotangente vai ser menos 1 sobre raiz de 24. Aqui não pode deixar a raiz quadrada no denominador da fração. Então, tem que racionalizar, e daí chega que cotangente é igual a menos raiz de 24 sobre 24. Então, a cossecante é igual ao inverso do seno. Como o seno é menos raiz de 24 sobre 5, então a cossecante vai ser menos 5 sobre raiz de 24. Racionalizando, eu chego que cossecante é igual a menos 5 vezes raiz de 24 sobre 24. Então, a partir da secante, eu consegui achar todas as outras 5 funções trigonométricas. Então, o radiano é a razão entre o comprimento de um arco e o seu raio. Como o comprimento da circunferência é dado por 2 vezes o π vezes o raio da circunferência eu vou chamar de r, botando na fórmula do radiano, eu chego que 2 vezes π vezes r é dividido por r. Então, eu simplifico o raio e eu chego que radiano é igual a 2π. Ou seja, como o comprimento de uma circunferência equivale a 360 graus, então 2π radianos equivale a 360 graus. A partir disso, eu posso concluir que 90 graus equivale a π sobre 2 radianos, 180 graus equivale a π radianos, e 270 graus equivale a 3π sobre 2 radianos. Bom, sabendo que π radiano é igual a 180 graus, fica muito mais fácil de transformar um ângulo de graus para radianos. Então, como que eu posso transformar 60 graus em radianos? Como eu sei que π radianos equivale a 180, quanto que 60 graus equivale a π radianos? Então, eu faço a regra de 3 e eu chego que 60 graus equivale a π sobre 3 radianos. Então, valor máximo e mínimo da expressão. Para fazer isso, tem que entender que o círculo trigonométrico é uma circunferência de raio 1. Ou seja, o valor máximo do cosseno é 1 e o valor mínimo é menos 1. E a mesma coisa para o seno. O seno, o valor máximo é 1 e o valor mínimo é menos 1. No cosseno, quando o cosseno é menos 1, o ângulo é de 180 graus. E quando o cosseno é 1, o ângulo é de 360 graus ou o ângulo é zero. Já no seno, o ângulo de 90 graus tem o seno 1 e o seno menos 1 é o ângulo de 270 graus. Ou seja, valor mínimo da expressão 2 sobre 1 menos cosseno de x. Como eu sei que o valor mínimo do cosseno é menos 1, eu posso substituir o cosseno de x por menos 1. Ou seja, eu vou ficar com 2 sobre 1 menos 1, que vai ficar 2 dividido por 2, que vai ser igual a 1. Ou seja, o valor mínimo dessa expressão é igual a 1. Já o valor máximo da expressão 2 mais seno de x, como eu sei que o valor máximo do seno é 1, eu posso substituir o seno de x por 1.
Então, 2 mais 1 é igual a 3, o valor máximo da expressão é igual a 3. Bom, como eu posso descobrir o ângulo amigo? No primeiro quadrante, para saber o seno e o cosseno dos ângulos, é só olhar a tabela trigonométrica que tem todos lá. Já no segundo quadrante, eu tenho que perguntar quanto que falta para chegar em 180 graus. Por exemplo, eu quero saber quanto que vale o seno de 150 graus. Eu tenho que pegar os 180 graus e diminuir 150 graus, que vai dar 30 graus. Ou seja, o seno de 180 graus vai ser igual ao seno de 30 graus. Então, a gente fala que o 30 graus é o amigo do 180 graus. No terceiro quadrante, eu tenho que perguntar quanto que passou de 180 graus. Por exemplo, eu quero saber quanto que vale o cosseno de 190 graus. Então, eu faço 190 graus menos 180 graus, que vai dar 10 graus. Ou seja, o cosseno de 190 graus é igual a menos o cosseno de 10 graus. Por que o menos? Porque no terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Então, no quarto quadrante, eu tenho que perguntar quanto que falta para 360 graus. Por exemplo, eu quero saber quanto que vale o seno de 299 graus. Então, eu tenho que fazer 360 graus menos 299 graus, que vai dar 61 graus. Ou seja, o seno de 299 graus é igual a menos o seno de 61 graus. Menos porque no quarto quadrante o seno é negativo. Então, aqui é o comportamento da função seno e cosseno. No primeiro quadrante, o cosseno vai de 1 até 0, porque o cosseno de 0 graus é 1 e o cosseno de 90 é 0. Então, vai de 1 até 0. Então, ele decresce. Já no segundo quadrante, ele decresce também, porque ele vai de 0, que é o cosseno de 90, até menos 1, que é o cosseno de 180. No terceiro quadrante, ele é crescente, que vai de 0, que vai de menos 1 até 0, que é o cosseno de 180 é menos 1, e o cosseno de 270 é 0. Já no quarto quadrante, ele é crescente, porque vai de 0 até 1, porque o cosseno de 270 é 0 e o cosseno de 360 graus é 1. Já a função seno, no primeiro quadrante, ele é crescente, porque vai de 0, que é o seno de 0 é 0, e vai para 1, porque o seno de 90 é 1. No segundo quadrante é decrescente, porque vai do seno de 90, que é 1, até o seno de 180 graus, que é 0. O terceiro quadrante é decrescente, porque vai do 180 graus, que o seno é 0, até o seno de 70 graus, que é menos 1. E no quarto quadrante é crescente, porque vai do 270 graus, que o seno é menos 1, até o seno de 360 graus, que é 0. Bom, então é isso, pessoal. Esse é meu primeiro vídeo, eu ainda estou melhorando um pouco. Eu sei que eu falo um pouco rápido, mas espero que vocês tenham gostado. Eu fiz isso aqui com muito carinho para ajudar vocês. Então é isso aí, obrigada. Até o próximo vídeo. Beijo.